Então, a gente fez a criação do tipo funcionário, agora vamos fazer a de dependente. Para dependente, eu também vou fazer a criação do tipo, né, que é o nosso objeto, usando aquela estrutura padrão, e vou incluir os atributos nesse caso, né, porque aqui no diagrama de classe a gente vê que a entidade dependente não tem métodos. Certo. Então, eu criei um atributo pronome de dependente. Aqui na classe não tem, mas pode ser que nas consultas, nas próximas atividades, a gente precise. Então, já vou deixar criado esse atributo nome dep aqui, sendo um varchar 80. Nesse caso, o sexo eu também usei um enum da mesma forma que usei quando foi criar o tipo funcionário. Criei o data de nascimento, esse parentesco eu coloquei como varchar, mas a gente vai incluir um outro campo aqui para poder referenciar o funcionário que está relacionado a esse dependente. É importante que aqui na criação do nome do tipo do dependente, que ele seja igual ao que a gente criou aqui em cima, quando foi fazer a referência no tipo do funcionário, para que a relação entre essas duas entidades sejam implementadas de forma correta. Agora, a gente precisa incluir um campo que referencia o funcionário. Quem que é esse registro de dependente depende? De qual funcionário ele depende? Então, a gente vai colocar um campo funcionário, que vai ser uma referência ao tipo funcionário no escopo do funcionário. Lembrando que quando a gente foi criar lá no tipo funcionário, a gente também colocou a referência para dependente, só que naquele caso era uma coleção de dependentes. Aqui, como dependente ele vai ter, no caso, um funcionário só, então não precisa ser uma coleção. E aí fica dessa forma a implementação do tipo dependente. Lembrando que a gente também precisa daquele create table aqui, né? E aí fica dessa forma. Agora, vamos criar o tipo departamento, o objeto departamento. Ok, criei o type tipo departamento com os dois atributos aqui iniciais que a gente tem nessa classe departamento. Agora, vamos colocar a relação de gerência que ele tem com a entidade funcionário. Essa relação de gerência também tem um atributo aqui de data de início, então a gente pode criar um atributo estruturado dentro do tipo departamento, que ele vai ter um atributo para referenciar o funcionário e outro para guardar a data de início. Aqui criado o nosso atributo estruturado. Estão vendo? O departamento,
e localização, eles têm uma agregação. E agora eu preciso referenciar as localizações desse departamento no momento da criação desse tipo também. Então, eu vou ter uma coleção de localização, porque como a gente viu na multiplicidade, um departamento ele pode ter uma ou várias localizações. Então, por isso a gente já coloca uma coleção aqui. Aí, o tipo é tipo localização, que a gente vai criar logo em seguida. E aí, aqui ele tem a relação com os funcionários também. Lá na criação do tipo funcionário, a gente indicou qual departamento esse funcionário trabalha, mas aqui na criação do tipo departamento, a gente vai indicar quais são os funcionários que fazem parte desse departamento. Então, a gente cria outra coleção, cria aqui o atributo funcionários, que vai ser uma referência, de tipo funcionário, no escopo de funcionário. E usa a palavra set, que é para poder indicar uma coleção. Agora, o departamento ele também tem uma relação com o projeto, de um para muitos, no caso. Significa que vão ter vários projetos associados a esse departamento. A mesma coisa, a mesma lógica quando a gente criou funcionários aqui. Temos vários funcionários associados a um departamento, então a gente criou uma coleção de um atributo que representa uma coleção de funcionários. Agora a gente vai criar um atributo que representa uma coleção de projetos. Este projeto ainda vai ser criado. Beleza. Agora vamos colocar os métodos que fazem parte do departamento. Adiciona funcionário. Se ele vai adicionar um funcionário, então ele vai receber um tipo funcionário, que vai ser o novo funcionário do departamento. Como está adicionando, a gente pode colocar um return para ter aquela confirmação se o método foi, se ele cumpriu o que ele deve cumprir, né? Próximo método é o número de funcionários. Imagino que seja um método só para retornar a quantidade, né? Então, vamos retornar um inteiro. Esse de troca gerente, colocar o returns como booleano também. E vamos fazer ele receber um tipo gerente, né? Que no caso não é um tipo gerente, é um tipo funcionário, porque o gerente é um funcionário. Colocar novo gerente. E assim fica o tipo departamento. Vamos fazer a criação da tabela agora. Pronto. Já vamos aproveitar e já criar o tipo localização também. Nesse caso é bem simples, a gente só coloca mesmo o atributo que está aqui no diagrama.